Vamos lá, pessoal. Arquivística, conceitos e princípios, aula 1, tá animado? Esse provavelmente vai ser o item do edital que mais vai cair. Então, se tem algo pra você guardar no seu coração, vão ser essas aulas, tá? De novo, meu nome é Marília Cunha. Meu Instagram, Arquivologia Concursos. Meu e-mail, estudandoarquivologiaconcursos@gmail.com. Qualquer dúvida, questionamento, fala comigo lá, que eu vou tentar te responder com prontidão. Beleza? Vamos lá. Antes da gente falar sobre tudo aquilo da arquivologia que você já deve ter estudado um pouquinho antes, vamos falar sobre os elementos de um documento. Vamos lá, quais são eles? Informação. A informação é o elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num documento. Então, vamos pensar no nosso exemplo aí, o seu caderno de arquivologia para concurso. Você está anotando tudo que eu estou falando que eu sei. Que informação que tem lá? Seus conhecimentos sobre os conhecimentos que eu estou te passando, melhor dizendo, sobre arquivologia. Na ótica, na perspectiva do concurso. Essa é a informação. O suporte é o material. A palavra-chave aqui, é material. Material no qual são registradas as informações. Ou seja, onde sobre você está registrando as informações é justamente o suporte. Então vamos pensar no seu caderno. A informação que tem lá são os seus conhecimentos arquivísticos. O suporte é o quê? O papel. Se o caderno é aquele físico, né? Não for o digital, vamos pensar em algo físico para melhorar aqui. O suporte é o papel. Onde que você está registrando? Em um papel. Sobre o quê? O papel. Alguns exemplos. Papel, fita magnética, filme de nitrato, acetato, disco óptico, disco magnético, filme, CD, DVD, disquete, fotolitos, pendrive. Vale a pena você pausar e dar uma lidinha, porque se a banca quiser complicar, ela vai cobrar uns exemplos aí de suporte que você nunca ouviu falar, tipo o filme de nitrato, filme de acetato, tipo fotolito, beleza? Coloquei essa imagem só para você ver, ilustrar melhor o que é o suporte. É justamente onde você está registrando. Então, antes do papel era o quê? Barro, fibra, pele e osso. Na era do papel era o papel, era do computador, e agora a gente está na era das mídias removíveis, né? Vamos ver como isso pode cair na sua prova? O termo suporte é utilizado em arquivologia para denominar qualquer material que contém informações registradas. Alguns exemplos, além do mais comum hoje, que é o papel, são papiro, pergaminho, filme de acetato, fita magnética, disco óptico, disco magnético, disco óptico, entre outros. Vamos lá. O suporte é o material que contém as informações registradas? Sim, a gente acabou de ver. Papiro, pergaminho, filme de acetato, fita magnética, disco magnético, disco óptico e papel são exemplos? Sim, a gente acabou de ver. Tá o quê? Certo. Viu como é tranquilo? A banca não vai complicar. Ela vai querer o máximo que você saiba o conceito e alguns exemplos. O arquivo é constituído de documentos em variados suportes. Entre outros, papel, papel fotográfico, película fotográfica, mídias digitais, justamente. Ele falou sobre os exemplos do suporte. Você conseguiu conceber o que é um suporte, você consegue matar a questão. Tá certo também, beleza? Entre os suportes dos documentos de arquivo, incluem-se o papel, a película fotográfica, o meio eletrônico e a película videográfica. Mesma coisa, ele cobrou sobre os exemplos do suporte. De novo, vale a pena você pausar e ver, às vezes até anotar no seu caderno. Os nossos exemplos aí são os mais cobrados pelo CESP, beleza? Vamos para mais um elemento. O formato. O que é o formato? É o conjunto das características físicas de apresentação das técnicas de registro e da estrutura de informação e de conteúdo de um documento. Então, o formato é a forma como foi confeccionado o documento. Vamos pensar de novo, vamos pensar sempre nesse exemplo. No seu caderno, ele está em que formato? Quais são as características físicas, as técnicas de registro e a estrutura? O seu caderno, ele vai estar ali encadernado, ele vai ter a folha em certo tamanho, vão ter folhas em branco, vai ter a linha. Essa é a característica física dele. A técnica de registro teve uma tinta para colocar lá a linha. Então, o formato é o quê? Caderno. O que é o formato? É eu bater o olho e eu conseguir identificar o que é aquele elemento. Então, esse aqui é o formato caderno. Aqui eu tenho uma capa dura, muito texto escrito em folhas numeradas, é o quê? Um livro. Bati o olho e eu vi. Aqui eu tenho uma imagem em uma folha
que é um tipo específico, é o quê? Uma planta. Eu olhei aqui, ó, uma folha em branco com um certo tamanho. É o quê? Uma folha A4. Bati o olho, consegui ver os formatos. Beleza. Agora vamos para mais um elemento, o gênero. Ele é a reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem processamento técnico específico e, por vezes, mediação técnica para acesso, como documentos audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos cartográficos, documentos eletrônicos, documentos filmográficos, documentos iconográficos, micrográficos ou textuais. Esse conceito é o que o CESP gosta de cobrar, mas ele não ajuda a gente a entender. O que ajuda é esse aqui, ó. A configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizado na comunicação do seu conteúdo. Então vamos lá. O que é o gênero? Ele é uma reunião das espécies que se assemelham por caracteres essenciais. E quais são esses caracteres essenciais? Justamente o signo utilizado. O que é o signo? É a forma que você está se utilizando para comunicar aquilo. Vamos pensar, por exemplo, os documentos do gênero sonoro. São o quê? Documentos que têm a característica essencial, o signo do quê? De emitir som. Então vai ser o quê? Um CD, uma fita audiomagnética. Isso é um exemplo de documento do gênero sonoro. Documentos do gênero iconográfico. Quais são as características essenciais do signo ali? São documentos que têm ícones, ou seja, imagens estáticas. Então vai ser o quê? Um desenho, um cartaz, uma xilogravura, uma fotografia. São documentos estáticos. Então são do gênero iconográfico. O gênero é o conjunto dos documentos que se assemelham ali de alguma forma. Beleza? Geralmente essa semelhança é o quê? O suporte e o formato. Aqui eu coloquei essa imagem só para você ver. Um mapa, ele é do gênero o quê? Cartográfico. Essa folha A4 aqui é o quê? Tem coisas escritas, é o quê? Textual. Essas mídias aqui, ó, que precisa de Bluetooth, um pendrive é o quê? Eletrônico. Essa fitinha aqui, ó, é o quê? Um filme, então é o quê? Filmográfico. O audiovisual, se tiver som e imagem. O CD é o quê? Sonoro. Beleza? Vamos ver como é que a banca vai cobrar isso aí? A reunião de espécies documentais que se assemelham por caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem tratamento técnico específico é o quê? Acabei de falar. É isso que ele vai cobrar. A reunião das espécies por caracteres essenciais é o quê? Gênero. Marca sem medo. Falou que a reunião de espécie por suporte ou formato, características essenciais, exigem um tratamento às vezes técnico específico? Gênero. Esse é o conceito do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, beleza? Mais um. Os gêneros documentais agrupam espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, como, por exemplo, os documentos audiovisuais. É a mesma coisa. Espécies que se assemelham por seus caracteres essenciais. E aqui ele deu um exemplo. Os audiovisuais. Ó, essa questão é de 2008, essa aqui é de 2018, tá cobrando o mesmo conteúdo. Beleza? Vamos para mais um elemento. A forma. O que é a forma? A forma é o estágio de preparação e de transmissão de documentos. São exemplos: o original, cópia, minuta, rascunho, facsímile. O que é isso? Vamos pensar na sua folha de rascunho aí da redação do Enem. Na sua folha de rascunho da redação do Enem, quando ela é rascunho, que é o estágio justamente de preparação e de transmissão, ela está na forma rascunho. Quando você passa ela para a folha definitiva, ela mudou o estágio de preparação e de transmissão. Ela virou o quê? Original. É justamente isso a forma. Pensando ali no nosso exemplo do caderno, é justamente isso, ele já está em forma original. Você está anotando ali as suas coisas em forma original. Vamos ver como isso pode cair? Vamos lá, pausa aí, responde. Para a arquivística, os vocábulos forma e formato possuem significados bem distintos. Denomina-se formato a configuração física do material sobre o qual as informações são registradas, de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado, por exemplo, cartaz, caderno, livro, mapa, rolo de filme, entre outros. E a forma refere-se ao estágio de preparação e de transmissão de documentos, por exemplo, original, cópia, minuta, rascunho. Vamos lá.
tranquilamente. O formato é a característica física? Configuração física? Sim, foi o que eu te falei, marca. Formato é configuração física, modo de confecção. Esses são exemplos? Sim, você bateu o olho, você sabe que é um cartaz, um caderno, um livro, um mapa e um rolo de filme. Já a forma é o estágio de preparação de transmissão? Exatamente, acabei de te falar. Esses são exemplos de forma? Um documento pode estar original? Pode ser cópia? Pode ser minuta? Pode ser rascunho? Sim. Certo. Viu que não tem como inventar muito? Captou a ideia, você já consegue. Aí, é um conhecimento um pouco avançado que eu quero que você tenha, porque se o CESP quiser complicar mesmo, ele vai vir aqui, ó. Quais são os caracteres externos dos documentos? Os que eu acabei de te ensinar. Suporte, gênero, formato e forma. Esses são os caracteres externos. Por que externos? Porque você bate o olho e você consegue ver. Então, vamos recapitular. O seu caderno tá aqui. Você escreveu coisas nele. Vamos escrever coisas nele. E você escreveu coisa neles e não tirou cópia. Ele ficou aí. Ele tá em que suporte? Aqui, ó. Ele é um papel. Tá no suporte papel. Ele é de que gênero? Você escreveu coisas nele, então tá no gênero textual. Em que formato? O formato caderno. Em que forma? Original. Beleza? Podemos seguir? Espécie. Esse é o conceito que eu quero que você guarde no seu coração. O que é a espécie? É a divisão de gênero documental que reúne tipos documentais por seu formato. São exemplos de espécies: ata, carta, decreto, disco, filme, folheto, fotografia, memorando, ofício, planta, relatório, boletim, declaração, certidão. Esse é o conceito de espécie que a sua banca vai gostar de cobrar às vezes, mas o que ajuda a gente a entender? A espécie é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. O que significa isso? Pensa na espécie como um padrão. Ela é um padrão para como um documento deve ser. Então, e como ela define esse padrão? A partir da disposição e a natureza das informações nele contidas. Vamos pensar no exemplo aqui, ó, que ele deu. Certidão. A certidão ela pode ser de vários tipos. Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito. Mas qual é a disposição que ele vai ter? Ele vai ter essa novo formato. O papel tem que ser nessa corzinha aqui. Porque a certidão é um documento de prova. Vai ter que ter o nome da pessoa, vai ter que ter a data, vai ter que ser feita por um cartório, vai ter que colocar onde. E é justamente isso. A espécie é a configuração do documento a partir da natureza daquela informação. Você vai definir o padrão, beleza? Entendeu o que é espécie? Vamos ver como isso pode cair na sua prova. Carta, ofício, memorando, aviso, circular e relatório são exemplos de formatos documentais existentes em órgãos públicos. Isso aqui, todos esses nomes que foram colocados aqui são padrões. Um relatório ele pode ser de atividades, ele pode ser de acompanhamento, mas ele vai ter um certo padrão. Então ele é o quê? Uma espécie, não é um formato. Formato é aquela coisa que você bate o olho, você consegue ver. São a partir das características físicas. Aqui não, a gente está entrando internamente no documento. Eu vou ter que ler para saber se é uma certidão de casamento, se é uma certidão. Se eu tiver numa folha A4, ele vai estar no formato A4. Mas que espécie? Eu vou ter que ler para saber se é uma carta, se é um ofício, se é um memorando, se é um aviso, se é uma circular. Beleza? Então tá errado. A questão trocou um conceito pelo outro. A reunião de espécies documentais que se assemelham por suas características essenciais é o tipo documental. Reunião de espécie que se assemelha por característica essencial é o quê? Já cansou de saber. É o gênero. Isso aqui é o conceito de gênero documental. Tipo documental a gente não vai ver aqui, agora nesse momento. A configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas é conhecida como espécie, justamente. O que é? Configuração. Em outras palavras, o que é isso? É o padrão. De acordo com o quê? Disposição e a natureza. Isso é a espécie documental. Tá certo. Beleza? Mais uma. A configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas é conhecida como espécie documental. De novo, a mesma coisa. Configuração de acordo com o quê?
disposição e natureza. É o quê? Espécie. Tá certo. É isso aí. Você internalizou, gravou no seu coração o conceito, tá sossegado. De novo, a espécie documental textual é a mais encontrada nos acervos arquivísticos brasileiros. Essa é uma questão bem legal. Vamos analisar. A espécie documental textual. O que é o textual? É uma espécie? Textual é um gênero. Tá errado, é uma pegadinha. O que é a espécie? São documentos reunidos pela semelhança em configuração. O gênero, documentos reunidos em semelhança de suporte e formato. O gênero é o quê? Documento audiovisual, documento bibliográfico, documento cartográfico. A espécie é um exemplo de gênero. Beleza? Mais uma pra gente matar isso aqui. E uma questão de revisão. Coloquei especificamente pra gente revisar. A expressão gênero documental é utilizada para fazer referência a documentos que se assemelham por seus caracteres essenciais, incluindo-se o sistema de signos utilizado na comunicação de seu conteúdo, os quais exigem processamento técnico específico e algumas vezes necessitam de mediação técnica para acesso à informação neles contida. O que eu te falei? Falou em signo, falou em caracteres essenciais, é o quê? Gênero, tá certo. O gênero é justamente a reunião desses documentos que são parecidos pelos caracteres essenciais, que são o quê? Os signos. Tá certinho. Agora vamos ver o que está errado nas outras. Chama-se suporte o conjunto das características físicas, das técnicas de registro e da estrutura da informação, de acordo com a natureza do material e o modo como este foi confeccionado. Características físicas é o quê? O modo de confecção é o quê? O formato. Questão falou em suporte. Tá errado. Mais uma. Cópia, minuta, original, rascunho são exemplos de formatos. Nome dado à característica baseada no estágio de preparação e de transmissão de documentos. O formato é a característica física. O estágio de preparação é o quê? A forma. Não é o formato. Isso aqui é o conceito de forma, beleza? Espécie documental é a característica de um documento escrito que permite seu reconhecimento a partir de sua natureza jurídica e de sua redação, que obedece a normas precisas, embora variáveis de acordo com a época, o lugar e as circunstâncias. A espécie documental é aquilo que eu te falei, a disposição de acordo com a configuração de acordo com a disposição e a natureza das informações. Isso aqui, natureza jurídica e da redação, não tem nada a ver. Isso aqui, ele pegou um conceito de diplomática, que é um conhecimento avançado que a gente não precisa saber nesse momento. Então, a nossa correta é a letra A. Agora a gente falou dos elementos de um documento, a gente pode falar do bendito documento. O que é o documento? É toda unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa por comprovar fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Ou seja, a fórmula do documento é o quê? Documento é qualquer informação mais um suporte ou formato. Agora você consegue entender? Qualquer informação registrada em um lugar é um documento. Então, para ser o documento tem que ter o quê? Suporte mais informação. Então, pensa aí, uma pedra que tem escritos é um documento? Sim. Você tem o suporte, a pedra é o suporte, e a informação que você escreveu. Aí, dentro desse conceito, o que o SESC vai querer te confundir? Falar que o tipo de suporte influencia o conceito de documento. Vai estar errado. O tipo de suporte, ele não influencia, porque pode ser em qualquer suporte. Pensa aí na sua certidão de nascimento. Se você colocar ela em papel, ou você colocar ela num pendrive, continua sendo sua certidão de nascimento. Não mudou, não deixou de ser um documento. Por quê? Porque o suporte não influencia. Pode ser em qualquer suporte. Vamos ver como isso vai cobrar? Como o SESC vai cobrar isso? Para se definir um documento, um aspecto essencial é a existência de um suporte, no qual os signos sejam registrados, embora o tipo de suporte não influencie na definição de se tratar ou não de um documento. É exatamente isso. O documento ele tem que ter um suporte? Sim. Mas o tipo de suporte interessa? Não.
Porque a fórmula do documento é o quê? Suporte mais informação. Não interessa? Eu falei o tipo? Eu falei que é só em papel? Não. Então tá errado. Beleza? O documento, para a disciplina arquivística, é a combinação do suporte com a informação nele registrada, utilizada como prova ou para consulta. O documento é a combinação do suporte mais a informação? Sim, essa é a nossa fórmula, né? Utilizada como prova ou consulta? Exatamente isso. Ele só escreveu de outra forma o nosso conceito aí do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Esse é o documento. É uma informação, de novo, em qualquer suporte ou formato, para consulta, estudo, prova, pesquisa. A questão tá certa.